A ideia da Cleide não era morar nos Estados Unidos. Corretora de seguros no Brasil, ela investiu numa empresa em solo americano e acabou precisando vir para cá para resolver alguns problemas. Resultado, a empresa fechou, mas ela nunca mais foi embora. Aqui ela descobriu uma vocação, trabalhar com alimentação saudável e saborosa ao mesmo tempo. Assim surgiu há 6 anos a Cleidiva Meals, que é uma febre entre as pessoas que querem se alimentar com qualidade, né, Cleide? Acho que é o mais importante. É. Quando você olha para a sua trajetória, o que te dá mais orgulho? Não ter desistido. Eu acho que eu me resumiria em não desistir. E não ter desistido, porque essa época, quando eu decidi ficar, eu estava numa situação muito difícil, muito complicada. Eu decidi pela decisão de ficar. E esse foi o ponto crucial para eu ter ficado aqui e ter tocado a Cleidiva Meals, que surgiu tudo nessa sequência. Agora, eu imagino que você teve muitas dificuldades. Primeiro que você veio para cá para resolver um problema da empresa. Você não veio para cá para morar, você não tinha esse objetivo, você não, né? Enfim. E aí deve ter sido muito difícil para você. A partir do momento que precisou fechar a empresa, o que eu vou fazer agora? Estava descapitalizada. Como é que foi? Muito difícil, porque eu estava muito fragilizada na época. Eu já vinha de um problema de separação, que foi justamente que eu vim assumir esse investimento que eu fiz aqui na época, que foi de suplementos, numa loja de suplementos. Então, assim, eu vim para resolver, para assumir que já era um problema que estava, assim, muito grande. E aí, quando eu cheguei, eu vi que era muito maior. Nossa. Eu não tinha noção do problema, porque eu não conhecia nada, nem o próprio produto que eu investi. Então, foi uma situação muito difícil para mim na época. Quer dizer, a maior dificuldade foi, então, recomeçar diante desse problemão. Que eu achava que ele era pequenininho, quando eu vi gigante. o tamanho que ele era, e eu no Brasil, sabe, assim, com a minha vida estruturada lá. E aí, o que eu pensei? Eu falei, peraí, eu já tô no ramo, eu tenho, né, o meu negócio no Brasil, então vou saber lidar com esse também. Vou estruturar esse e vou recuperar alguma coisa. E não é bem assim, né? Mas mas ao mesmo tempo surgiu uma outra oportunidade, né? E aí as consequências, né, de um erro. Sim. E você vir para cá sem planejar, porque eu não planejei nada estar aqui. Eu apenas planejei fazer um investimento e eu acreditei muito nesse investimento. Eu acreditei no que estava à minha volta, no que apresentaram para mim em negócio. E eu vi com visão de negócio. Eu não conhecia o produto. E com as consequências que surgiram na minha vida, que eu vim assumir, que eu vi esse problemão. Enfim, resumindo, não deu certo, fechei para resumir essa história. E aí eu fiquei, O que eu sabe? faço agora? O que eu faço? Porque eu tinha perdido muito aquela época. Eu perdi o que eu tinha investido, eu tinha perdido tudo que eu tinha colocado, mais ainda para tentar, sabe aquela coisa que você tenta recuperar? Quando você começa a ver ele assim, peraí, eu vou fazer de uma maneira, aí eu tentava de uma, tentava de outra, aí vinha uma pessoa para assessorar, vinha outra e vinha outra, e foi uma consequência de tantos erros, que enfim eu acabei fechando, e eu falei, e agora o que eu vou fazer? Veio essa questão dentro de mim, que foi aí na busca disso, eu falei assim, eu voltava frustrada. Ou dava a volta por cima. Foi o que eu fiz, eu falei assim, peraí. É aquela coisa, eu nunca me dei por vencida. Eu sempre falo para mim mesma, a gente só tem direito de chorar um dia. É isso. O segundo dia já passou do limite, então é aquela coisa, chorei um dia, levantei a cabeça, peraí, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a pensar sobre o que eu faria, se eu ia voltar, se eu ia continuar. E claro, com a minha espiritualidade, com aquela conversa com Deus, que eu já estava ali, sabe? Com aquele propósito ali de buscar, da minha maneira, porque eu não conhecia como eu conheço hoje. Mas da minha maneira ali, eu sentia que havia, até hoje eu entendo, né? Esse propósito todo. E aí que surgiu essa coisa. Peraí, o que eu gosto? O que eu fiz a minha vida inteira, mesmo sendo executiva, mesmo correndo atrás com trânsito, com estresse, com toda a minha vida no Brasil, em São Paulo, eu tinha um estilo de vida saudável. Eu sempre fiz a minha própria alimentação. Eu sempre estudei o alimento. Eu sempre gostei desse estilo de vida. Eu falei, peraí. Você estava com um super negócio na mão.
Eu falei, peraí, e a minha própria dificuldade, porque há 8 anos atrás, quando aconteceu tudo isso, eu não tinha, hoje em dia a gente tem acesso, né? Que depois da Cleidiva Mills vieram várias, como vários mercados, como vários, né? Hoje, né, que eu conheço, tenho conhecimento de tudo isso, mas há 8, 10 anos atrás, há 10 anos atrás, quando eu vinha de férias para cá, a dificuldade para eu achar alimentação saudável para mim era difícil. Imagino. Então foi através disso que veio essa inspiração. Falei, peraí, eu vou começar a fazer. E eu comecei a fazer dentro de casa. E hoje assim é uma febre. E assim surgiu a Cleidiva Mills, que hoje, né, quem é de Orlando, todo mundo conhece a Cleidiva Mills. Não conhece, pode não conhecer a Cleide, mas quando fala Cleidiva, todo mundo sabe quem é. É verdade. Ô Cleide, você mudaria alguma coisa no seu passado? Tem alguma coisa que você fez que você não faria de novo? Olha, eu não digo de mudar, né? Porque passado não se muda, né? E eu faria muitas coisas do que eu fiz, faria tudo de novo, né? Porque são esses erros que nos faz, que nos fortalece e faz a gente crescer, amadurecer em outras coisas. É claro que existe umas coisinhas aí no caminho que a gente não faria de novo, principalmente em relação a esse investimento, em relação a tudo isso, a minha vinda para cá que não foi planejada. Nesse sentido, sim, eu faria diferente. Mas o restante na minha vida eu não mudaria, eu faria de novo. O que você diria para uma mulher que está ouvindo você agora e está se inspirando na sua história? Acreditar. Ela acreditar naquilo que ela tem para fazer, se ela quer empreender, qualquer coisa que ela vá fazer na vida dela. Ela acreditar, ela tomar essa decisão de fazer. Primeiro ela tem que se perguntar, ela ter a certeza dessa missão, desse propósito dela. Porque quando você tem a certeza dessa tua missão, desse teu propósito, é mais fácil. Então, se você sabe desse teu propósito, ou missão, ou objetivo que você tem, um sonho, é mais fácil. O conselho que eu dou é decida por ele. E vá atrás, porque é tudo uma questão de decidir e seguir. É isso. Esse seria o meu conselho. Agora, tem alguma frase, alguma palavrinha que resuma a sua trajetória? Olha, um lema de vida, sabe? Um lema? Tem vários, mas eu diria que uma frase ou uma fala? Você quer? Eu posso dar duas. Pode escolher. Por exemplo, uma fala, perseverança. Isso me resume, perseverar. E uma fala, eu diria que eu tiro de um texto bíblico, né, da Bíblia, que diz: se ele disse que eu posso, então eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, é o que eu levo para a vida. É isso. Tenho certeza absoluta. Se ele disse que eu posso, então eu posso. Eu tomo a decisão e vou naquilo que ele disse que eu posso. Tá certo. Que tem tudo a ver com o propósito, né? Claro. Quando a gente sabe do propósito de vida. Claro. Você sabe que tem muita gente assistindo que eu tenho certeza que se inspirou, que se enxergou na sua história, se identificou com tudo que você está falando e já está imaginando, se a Cleide pode, se ela chegou lá, eu também posso chegar. É isso, né? O resumo é esse, né? Todos nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, se você decidiu a fazer, você sabe a tua missão, você sabe o teu propósito, decida e vá. É isso. E você consegue, não é porque é a Cleide, não é porque sou eu, não é porque é você, nós podemos. É só decidir e correr atrás. É isso mesmo. Cleide, super obrigada pelo papo. Se você quiser ouvir outras histórias inspiradoras como a da Cleide, é só seguir o perfil Mulheres que Empoderam. Obrigadão, viu? Obrigada eu, Deus abençoe.